Olá pessoal, tia Fabi está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula de língua portuguesa iremos trabalhar o gênero textual, carta pessoal e também variedades linguísticas, ou seja, a linguagem formal e a linguagem informal, tá joia? Então, ao longo desta aula, vocês irão aprender as características da carta pessoal e quando podemos utilizar uma linguagem formal e uma linguagem informal. Tá joia? Então, vamos lá. Então, a carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de se corresponderem. Ou seja, quando eu escrevo uma carta, eu quero contar novidades que acontecem na minha vida para uma pessoa querida, ou um amigo, algum parente que mora distante, tá? Então, esse é o objetivo da carta, é manter informado as pessoas com trocas de informações, tá bem? E as cartas, pessoal, elas são textos livres, tá? Qualquer pessoa pode escrever uma carta, tá joia? E falar sobre assuntos diversos, tá bem? Na carta também é bem comum as pessoas transmitirem os sentimentos, o que ela está sentindo naquele momento. Pode ser um sentimento de saudade, de carinho, né? De um parente que está distante, um parente que você não vê há muito tempo, ou até mesmo de um amigo. A carta pessoal tem como finalidade a interação entre pessoas, e geralmente é uma mensagem manuscrita, ou seja, a pessoa escreve a próprio punho. Mesmo com os recursos tecnológicos como o Facebook, o WhatsApp, MSN, tá? E outros, né, recursos tecnológicos de comunicação, a carta, pessoal, ainda continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade. Muitas pessoas ainda escrevem cartas. Olha só, quando vamos escrever uma carta, a gente tem que pensar no tipo de linguagem que vamos utilizar. E essa linguagem, pessoal, ela está de acordo com o nível de intimidade estabelecido entre o remetente, que é a pessoa que envia, e o destinatário, a pessoa que recebe. Então, olha só, o tipo de linguagem ela pode ser formal, que é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta, tá joia? Ou seja, a formal, ela é utilizada mais em situações profissionais, tá? Ou quando não existe uma familiaridade entre os interlocutores, ou seja, em situações que exigem mais seriedade, tá? Nesse tipo de linguagem, quando eu vou escrever essa carta, eu tenho que estar respeitando as normas gramaticais, pronúncias, né, corretas e claras das palavras, então tem que escrever as palavras corretamente, tá bom? E essa carta, ela é utilizada geralmente para entrevistas de emprego, tá? Quando eu vou fazer uma carta solicitando um emprego, então eu vou utilizar o quê? Uma linguagem mais formal. Já a linguagem informal, ela é utilizada em situações mais descontraídas, né? São situações falas, linguagens que utilizamos no nosso dia a dia. Quando existe uma intimidade entre os interlocutores, né? Entre as pessoas que se comunicam, tá? E essa linguagem, querendo ou não, são a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente pode utilizar gírias, podemos utilizar abreviações de palavras, tá joia? Eu posso chamar a pessoa pelo apelido, então é uma linguagem mais informal. Então, quando você for escrever uma carta, você tem que analisar o nível de intimidade que você tem com a pessoa que você está enviando essa carta, para você saber se você vai utilizar uma linguagem mais formal ou informal. Então, a linguagem formal eu vou utilizar com aquela pessoa que eu não tenho muita intimidade, tá? Que eu não a conheço muito bem. E a linguagem informal eu uso com aquela pessoa que eu tenho intimidade, com aquela pessoa que tem um contato muito próximo da minha pessoa, tá joia?
Então, agora nós iremos verificar a estrutura de uma carta, tá bem? Então, olha só. A primeira coisa que eu escrevo na carta é o local e a data. Geralmente eu escrevo na primeira linha. Eu coloquei a carta que está no nosso livro, na página 107, tá? Que é uma carta pessoal, que é uma carta fictícia, tá? Que é um gato que vai escrever uma carta para o seu tio pedindo uma ajuda. Então, a primeira coisa que ele colocou em cima, a tia Fabi até pintou em amarelo, que é o local e a data, tá? Aí tá dizendo assim, 13 Chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, Nerva-feira. Tá vendo como é um nome fictício? É coisa que não existe, tá? Se eu fosse escrever uma carta, eu teria que colocar o local aonde eu estou, tá bom? Que geralmente a pessoa está, e a data, tá bom? Porque são esses dois elementos que permitem identificar onde e quando a carta foi escrita, tá bom? Extremamente importante. Muitos escrevem, né, no cantinho da folha. Geralmente escreve-se na primeira linha, tá bom? A data e o local, porque é isso que vai identificar o momento, né, o período que essa carta foi escrita e o local, tá bem? Então aqui a gente, nessa carta que o Honroroso, tá bom? Enviou para o seu tio Macabro, ele colocou aí a data e o dia, tá certo? Então, olha só, logo abaixo da data e o local onde a carta foi escrita, tem que ter a saudação. Ou seja, o que seria a saudação? É a parte da carta em que dirigimos ao nosso destinatário, né? Então, esse destinatário, eu vou cumprimentá-lo. Por exemplo, eu posso, se eu for escrever uma carta para minha amiga, eu posso colocar querida amiga, né? Se for um menino que vai escrever por um amigo, eu posso chamar de brother. Ou até mesmo eu posso colocar oi e o nome da pessoa. Percebe que aqui na carta, né, que Honroroso escreve para o seu tio, tá logo abaixo da data e do local, ó, caro tio Macabro. Então, essa saudação, pessoal, ela vai nos dizer a intimidade que eu tenho com a pessoa. Se eu sou bastante íntima, eu posso escrever querida amiga, querido, brother, né? Tá mostrando que eu sou íntima dessa pessoa. Quando eu tenho uma certa distância, não tenho tanta intimidade, eu vou utilizar você o quê? Mais formal, né? Como o gatinho fez aí. Olha, chamou o tio de caro, né? Ou eu posso chamar de senhor. Então, a saudação é um primeiro tópico, né? Antes de eu escrever o corpo da mensagem, da carta, tá? Então, essa saudação, ela vai estar nos dizendo a intimidade que eu tenho com o destinatário da carta, para quem eu estou escrevendo essa carta, tá bem? Então, nós já aprendemos que a carta tem que ter a data e o local e também a saudação, tá bom? Agora vamos ver qual é o próximo passo de se escrever uma carta. Então, olha só, pessoal, o próximo passo para se escrever uma carta nada mais é que o corpo da carta. É o assunto que vai ser tratado nessa carta, tá? Então, o conteúdo da carta entre si. Normalmente, pessoal, o conteúdo da carta ela é dividida em parágrafos, tá? E cada parágrafo ela vai dizer algo diferente, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o que está dizendo na carta, né? No corpo da carta que Honroroso escreveu para o seu tio Macabro. Então, olha só. Você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com problemaço. Ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como uma bruxa. Não quer montar em vassouras.
Não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir à TV e fazer amizade com não bruxos. O que devo fazer? Então, isso aí, ele quer dizer que é o que, pessoal? O que a gente pôde perceber aqui? Que é o corpo da mensagem. Honroroso, ele pede orientação para o seu tio, né? Porque a sua bruxa não quer mais ser bruxa. O que ele pode fazer? Então, ele contou quais eram as características, né? Quais eram os comportamentos da bruxa. Que antes ela tinha um comportamento e depois ela mudou esse comportamento. Então, no corpo da mensagem, da carta, tá? No corpo da carta, ele está pedindo orientação, uma ajuda. Lembra que quando a tia Fabi disse que quando se escreve uma carta é para você pedir uma orientação, uma ajuda? Então a gente pôde perceber aqui nessa carta, mesmo ela sendo uma carta fictícia, tá bem? Vamos continuar então. Então a próxima estrutura da carta é a despedida e assinatura. Então, olha só, na carta que Ronroroso escreveu para o seu tio, a tia Fabi pintou em amarelo a despedida. Ele se despediu dizendo que era seu sobrinho, né? E assinou, Ronroroso, Seramago, de Bragança B. Então, ele assinou, tá? Geralmente, a despedida é a parte da carta em que o autor, ou seja, a pessoa que escreveu a carta, se despede do destinatário, tá? Ele pode também utilizar uma despedida como um grande abraço, né? Sentirei saudades e por aí vai. E a assinatura é a parte onde o autor assina a carta com seu nome. Pode até mesmo escrever um apelido, por exemplo. Pode acontecer, tá bom? Percebe que no finalzinho da carta ele escreve PS. Esse PS, pessoal, ele é algo que ele deveria ter escrito no corpo da carta, só que por algum motivo ele esqueceu. E ele escreveu aí o PS porque é escrito depois. PS quer dizer escrito depois da carta. Você percebe que está abaixo de tudo, da assinatura, da despedida. Então, é algo, quando a pessoa escreve PS, é algo que ele gostaria muito de ter escrito, tá? No corpo da carta, por algum motivo ele esqueceu, e aí ele escreve logo quando termina, porque ele acha que é necessário. Então, ele vai escrever após o encerramento, após a despedida e a assinatura. Aí ele escreveu aí, ó, PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Por quê? Ao longo do corpo da carta, ele não identificou o nome da bruxa, né? Então, depois ele achou extremamente importante informar para o tio o nome da sua dona, né? O nome da bruxa. Por isso que ele colocou aí, PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, o apelido HB. Então, a gente pôde já perceber que a estrutura, né? Para se escrever uma carta, eu preciso ter local e a data, que eu escrevo na primeira linha. Na segunda linha, eu vou escrever a saudação, né? Que eu vou saudar a pessoa. Depois, eu vou escrever o corpo da carta, que é o conteúdo da carta, do que se trata a minha carta, qual o assunto que eu vou tratar nessa carta, seja para pedir uma ajuda, seja para um agradecimento, ou seja para até mesmo contar as novidades, ok? Depois eu tenho a despedida, né? Que eu posso despedir com um grande abraço, um grande beijo, ou até mesmo igual o gatinho fez aí, seu sobrinho, né? Se eu por acaso escrever para a avó, pode escrever de seu neto, entende? E assina, né? A assinatura é o nome, tá bem? Então, a gente pôde perceber toda essa estrutura da carta.
tá joia? Então, vamos prosseguir agora. Então, nessa aula, a gente pôde identificar todas as estruturas de uma carta, né? Eu preciso seguir essa estrutura para se escrever uma carta. Então, depois de escrita essa carta, como será o envio, né? Então, eu tenho que pensar. Eu posso escrever uma carta. Se eu tenho contato com essa pessoa, eu posso entregar pessoalmente. Às vezes, a pessoa para quem eu escrevi não mora longe, né? Foi para um amigo, para um vizinho, entende? Eu posso estar entregando pessoalmente. Como também eu posso estar enviando pelos correios, tá? Quando eu envio essa carta pelo correio, eu tenho algumas regrinhas, né? Eu tenho que preencher todas as informações no envelope, tá bom? É o que a gente vai ver no próximo slide, tá bem? Então, fica bem atento, tá bom? Como se preenche o envelope, tá joia? Para vocês estar enviando uma carta futuramente para alguém, tá joia? Então, pessoal, nesse slide, a tia Fabi vai mostrar o preenchimento do envelope. Então, eu tenho aqui a frente do envelope de carta, tá bem? Que é onde eu irei colocar os dados do destinatário, ou seja, quem vai receber a minha carta. E percebe que nesse cantinho aqui, ó, pessoal, esse retângulo menor, é o espaço onde eu devo colocar o selo, que no próximo slide a tia Fabi vai explicar qual é a função do selo e mostrar alguns tipos de selo, tá bom? Para vocês. Então, o destinatário é a pessoa que vai receber a minha carta, certo? Então, eu tenho que ter os dados completos. Se faltar algum dado, essa carta não vai chegar no local de destino, tá bom? Então, o nome da pessoa, Renan Sol, Rua das Margaridas, 2653, Jardim Felicidade, Guarulhos, São Paulo. E também tem um código postal, que é o CEP, tá bom? Então, essa aqui é a frente do envelope. Já o verso do envelope de carta, onde tem a abertura, né, para a gente colocar a carta dentro, é os dados do remetente, quem vai enviar essa carta, certo? Então, tá aqui, ó, Suzana Sol, Rua do Arvoredo, 45, Guarujá, São Paulo. E embaixo também tem o código postal, que é o CEP. Percebe? Eles são da mesma família, são parentes ao sobrenome Sol, né? Porém, moram em cidades diferentes, porém no estado de São Paulo. Então, é uma maneira que eles têm de se comunicar, manter uma interação entre os dois. No próximo slide, a tia Fabi vai falar um pouquinho do selo, porque o selo, sem o selo, a carta não será enviada por meio dos correios, tá bom? O selo é uma garantia de que essa carta chega ao seu destino, tá joia? Então, vamos prosseguir. Então, como a tia Fabi falou no slide anterior, para que a minha carta chegue no destino correto, né, para quem eu estou enviando, eu preciso colocar um selo. Esse selo, pessoal, é como se fosse a prova de um pagamento de uma taxa de serviços postais, tá? Querendo ou não, eu comprando esse selo me dá a garantia de que essa carta vai chegar no destino correto, tá bem? É como se eu estivesse pagando uma taxinha para os correios para ele enviar essa minha carta, tá bom? E eu coloquei uma curiosidade nesse slide, pessoal. O primeiro selo reconhecido oficialmente pelos historiadores surgiu lá na Inglaterra, no ano de 1840. E o Brasil foi o segundo país no mundo a fazer selos. O primeiro selo brasileiro foi lançado em 1843. Então, eu coloquei alguns modelos aí de selos. Geralmente os correios, eles promovem alguns selos comemorativos. Quando, por exemplo, está em época de Copa do Mundo, eles
produzem selos relacionados a essa data comemorativa. Então, os selos comemorativos, eles estarão relacionados a alguma festividade. Olha esse exemplo que eu coloquei aí. Primeiro selos comemorativos do Brasil foi em relação aos 400 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Do outro lado, tem o selo de uma manifestação folclórica brasileira, que é o frevo, em Pernambuco, no ano de 1975. Também tem um selo comemorativo dos 190 anos da Biblioteca Nacional. E também, do outro lado, temos aí, ó, selo comemorativo da conquista do pentacampeonato mundial de futebol, quando o Brasil foi pentacampeão. Percebe? Tem pessoas, pessoal, que fazem coleção de selos, tá? Eles colecionam. Geralmente selos de datas comemorativas, né? Eles procuram estar colecionando os selos de acordo com o tema, tá bom? Então, o selo é muito importante no envio, tá bom? Das cartas, tá? Sem o selo, essa carta não chega ao destino, tá bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as características do gênero textual carta e as variedades linguísticas, tá bom? E eu espero que vocês façam as atividades com bastante atenção. Vocês irão realizar a interpretação de texto da carta, tá? Do gênero carta, e identificar as principais características, tá joia? E na linguagem formal e informal, tem alguns bilhetes, tá? No que o livro propõe para você realizar, e você vai identificar nesses bilhetes que tipo de linguagem foi utilizada. Foi utilizada uma linguagem formal, ou utilizada uma linguagem informal? Então, faça com bastante atenção. Qualquer dúvida, tiramos, né, durante a correção, tá bom? Um grande beijo e fique com Deus.